A Filha Rebelde, texto do irmão X. A Filha Rebelde, texto do irmão X, do livro Pontos e Contos, psicografia de Chico Xavier. Dona Matilde sempre dizia à sua filha que era preciso ceder ao problema espiritual, orientar o sentimento à luz do Cristo, porque a existência terrestre oferece surpresas inúmeras e espíritos desprevenidos costumam cair desastradamente. Por isso, precisa de vigilância. E a jovem gargalhava ironicamente e dizia que não necessitava de sermões encomendados. E dizia que os conselhos da mãe eram antiquados, que a mãe desconhecia as reviravoltas do mundo, que suas observações eram descabidas e ela era dona de sua vontade, fazia o que bem entendia. O paciente dizia-lhe que ela era dona de si mesma, mas que o cuidado materno a obrigava a esclarecê-la, mesmo que ela não aceitasse. Porque aí quem é mãe sofre muito por desvelar filhos. Ela dizia, exclamava a filha, né? E você teme em sofrer? Cortando-lhe a palavra. O culto está em aniquilamento. E a nobre genitora enxugava as lágrimas, enquanto a filha rebelde dizia-lhe que não precisava desfiar o rosário de lágrimas. Assim era a situação entre Dona Matilde e a moça altaneira. A generosa senhora, dedicada à servidora do Cristo, ou de Cristo, já não sabia como proceder. Era viúva, tinha 3 filhas solteiras, desvelava-se carinhosa para não lhes faltar o necessário, sacrificava-se para o bem-estar delas, privava-se de suas satisfações próprias, sujeitava-se a trabalho mal remunerado, desequilibrava a sua saúde pelo excesso de atividades diárias, substituindo a falta e atendendo ao próprio dever. Eulália e Cacilda, as 2 filhas mais novas, compreendia bem o sacrifício da mãe. Emilinha, a mais velha, tratava rudemente, sem a menor consideração, criticava-lhe os mínimos gestos. Tilde raramente se dava o prazer de conversar com as visitas. As intromissões da filha Emilinha eram ásperas. Tão grosseiros eram os seus modos ante estranhos, que a nobre senhora mantinha-se em silêncio, humilhada. Quando falava do dever, Emilinha referia-se a conceitos modernos de vida. Quando aventurava uma opinião inocente em qualquer assunto, a filha se mostrava arrogantemente superior. Quando Dona Matilde voltava das reuniões evangélicas no centro espírita, falando das consolações e ensinamentos recolhidos, a jovem tornava-se escarnecedora, dizendo que a mãe se consagrara à teologia, pois só faltava, ou melhor, pois só falava em assuntos religiosos. Cuidadosa na fé,
replicava a genitora, que ela não sorrisse da verdade, para que a verdade mais tarde não viesse sorrir dela, e que se lembrasse dos imperiosos deveres para com Jesus. A filha sorria, mordaz, dizendo-lhe que adquirira a maneira de sacerdote e que não concordava com as teorias de sobrevivência e reencarnação. E concluía que nós não passamos de experiências biológicas da natureza no campo da racionalidade humana. O resto é ilusão, que se deve relegar ao fanatismo religioso. No princípio, a mãe, a viúva, discutia e argumentava, esclarecendo-a com a verdade espiritual. Porém, observando o endurecimento da filha, retraiu-se pouco a pouco, dando-lhe exemplo na ação e abstendo-se de muitas palavras. E Emilinha fez no mundo o que lhe pareceu melhor, nos domínios do capricho, da irreflexão criminosa, contraindo hábitos pesados, débitos pesados, e agravando surda as advertências maternas. O trio implacável, o tempo e a morte. Esses são os cobradores da verdade, da realidade. E ao influxo desse tempo, tanto Dona Matilde quanto as filhas foram reconduzidas à vida nova, além túmulo. O grupo familiar, classe condição de espírito, experimentava rudes provações em círculo de sombras. Frequentemente era visitada pela mãezinha amorosa, mas não conseguia identificar-lhe a presença e nem ouvia a voz encorajadora. Estava absorvida por negras visões e vozes angustiadas. Anos se passaram. Dona Matilde volta à esfera carnal, ou melhor, ela reencarna, em continuação do seu plano redentor. A filha penitente agora ficaria sem o seu amparo direto. Meditando a situação, a devotada genitora implorou recursos novos. Não desejava ser insensível com a Emilinha. Ela era desajuizada, por isso era a filha que mais necessitava dos desvelos maternais. Ante os padecimentos da ingrata filha, na paisagem tenebrosa, a nobre criatura, a mãe, intercedeu, fervorosa, empenhando o coração. E a resposta divina veio. Emilinha, deslumbrada, viu a mãezinha pela primeira vez. Era indescritível o tentamento de ambas. Após confortar o espírito ulcerado, Dona Matilde deu-lhe a conhecer o projeto em organização. Regressaria à terra, recomeçaria as tarefas inacabadas do processo de redenção que lhe dizia respeito. E Emilinha perguntou à mãe se a aceitaria novamente ao seu lado. E a entidade bondosa disse que sim, se o Senhor o permitir, reconstituirão o velho lar, voltando a outra paisagem. E em prantos, compreendê-la. E a gente rogou bênçãos, beijando-a carinhosamente. Nesse instante,
fez visível o generoso diretor espiritual daquela região de sofrimento retificador. Cumprimentou Dona Matilde, enquanto Emilinha se lhe arrojava aos pés, rogando comovida que o emissário de Jesus, que conhecia os seus padecimentos, a ajudasse a voltar à terra em companhia de sua mãe. Primeiro, sua mãe regressaria aos círculos da carne, e ela ficaria em serviço até que pudesse receber Emilinha nos braços maternais e implorava pelo amor de Deus para permitir a sua volta. A entidade contemplou-a fraternalmente, disse que no momento não poderia retirar. Ainda precisava desgastar por alguns anos os envoltórios inferiores que criou em torno de si a Emilinha, e que os atuais vínculos de manifestação não lhe permitiam, por enquanto, a vida em zona menos pesada do que esta. Mais tarde poderia voltar, viver ao lado de Matilde, receber-lhe o verbo carinhoso e ouvir-lhe os conselhos cristãos. Emilinha não cabia em si de contente. Elevou as mãos ao céu e agradeceu. Contudo, o diretor espiritual retomou a palavra e disse que não poderia voltar na situação de parentesco que já passou. Não tinha títulos prestados que a autorizem agora a regressar como filha de Matilde. Retornaria ao mundo como uma criada humilde da sua residência, para que na verdadeira obediência aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe concedeu. Cada vez que nos reencarnamos, é uma nova oportunidade de evolução. No caso de Emilinha, ela volta numa condição mais simples, para que aprenda a ser humilde e tomar conhecimento de Deus. Dona Matilde, que tinha o conhecimento do Evangelho do Mestre Jesus, ajudou sua filha e a aceitou viver para perto e novamente ter chance de ajudar o caminho correto. Sua felicidade é a prática do bem. E ela sabia que um dia a filha aprenderia. A ingratidão da filha pela existência que Dona Maria a ajudou trouxe-lhe muitos sofrimentos, porque a ingratidão é filha do egoísmo. E a ingratidão é uma prova para a persistência. Pensemos no próprio Jesus, quando na terra foi injuriado, desprezado, maltratado, tratado como patife, impostor. Por isso podemos admirar quando algo semelhante nos acontece. Lamentemos os que nos tratam de maneira que não merecemos, pois terão a sua recompensa. Porém, não nos aflijamos com isso. É um meio de nos elevarmos sobre eles, desde que não façamos exatamente o que condenamos nos irmãos. A natureza deu ao ser humano a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos ou gozos que lhes são concedidos são que simpatizem com o seu. São as primícias da felicidade que está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde o tudo e benevolência. Essa é uma ventura recusada ao
egoísta. Vida decorre de duas alternativas: dar e receber. Quem dá pouco, recebe pouco. Quem mais dá, mais recebe e mais vive, porque vive vida mais intensa. O egoísmo é contraproducente em suas expressões. Destrói e espalha, porque a vida é amor. O egoísmo é a morte. O egoísmo do ser humano é que delimita suas dádivas e seus dons. E quem pouco recebe é porque pouco dá. A capacidade de receber está em relação da capacidade de dar. Então a vida consiste em aprender e ensinar. Quem mais ensina é o que mais aprende. Quem mais se dispõe a aprender é que vamos. Há sempre quem saiba ainda menos, a quem podemos ensinar. Quanto mais sabemos, mais reconhecemos a nossa ignorância e mais vontade temos de aprender e ensinar, dar e receber. Eis o segredo da vida. E o Mestre Jesus nos dá amor. Ensinamentos através do seu Evangelho. Portanto, irmãos, procuremos por Jesus. O título do Pontos e Contos da psicografia de Chico Xavier. Muita paz.